Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Hoje falaremos do caso mais sobrenatural da Josi dentro da tanatopraxia, que é justamente aquela arte, vamos colocar assim, de tratar as pessoas ou os corpos daqueles que já partiram. Estou bem curioso, a Josi fala uns casos impressionantes, então vem comigo. Então, foi uma moça que me procurou, né? Ela me procurou e falou assim, olha, minha companheira me chamou para assistir um podcast seu, né? E eu assisti e não tenho nada a ver com a sua profissão, eu trabalho, ela falou a profissão dela, acho que era uma coisa de estofar, alguma coisa de estofado, uma coisa assim. E eu sou médium, eu trabalho, eu quero te contar uma coisa, eu quero te falar uma. Ela teve uma transição que ela fala como se fosse um sonho, né? E eu tenho muitas revelações e essa questão espiritual através de sonhos. Eu queria te contar, mas eu quero que você me fale se eu estou ficando louca. Se não tiver relevância para você, você me fala, por favor, porque isso é importante para mim. E realmente é importante para quem é médium, né? Para saber se realmente tem procedência, se não é coisa da cabeça da pessoa. Porque tem muita coisa que o cérebro da gente projeta. Claro. E aí ela falou para mim que ela tinha tido uma transição. Gente, eu não sei se a palavra é transição, acho que é tá? desdobramento, não Pode ser uma coisa assim. E é porque o áudio me faz mal, mas eu tenho ele gravado. Né? Ele me faz chorar, me dá um nó na garganta. Um nó na garganta, literalmente. A sensação de coração na boca, sabe? Peraí, transição, se for desdobramento é saída do corpo, mas não entendi ainda, mas vamos lá. Mexe um pouco com a minha ansiedade. Ela manda um áudio pra você, é Ela isso? manda um áudio de 7 minutos. Ela manda um áudio de 7 minutos. E aí ela fala pra mim que apareceu um rapaz pra ela, em média de 19 a 20 anos. Ela fala, ele se apresenta. Quando fala apareceu, é um espírito, né? Isso, no sonho, aparece pra ela. Então não é transição, é realmente experiência fora do corpo, chamada de desdobramento, viagem astral, projeção consciente, assim por diante. E ele se apresenta. E só de falar. A gente emociona. E ele se apresenta para ela, né? Ele fala o nome dela e o sotaque que ele usa, né? Ela pronuncia exatamente. E ele falou o nome e mostrou. Ela falou, Josi, ele me mostra uma parte íntima dele, né? E ele mostrou anos para ela. E ela falou que estava muito machucado, muito estranho. E quando eu cheguei nessa parte do áudio, já começou a me dar uma coisa estranha, porque eu falei assim, já me lembrou o fato, né? Já me lembra o fato. Preparou. Que é uma coisa que você não esquece, né? Porque tem coisas que eu não comento em podcasts onde eu vou de forma nenhuma, né? Que é muito, muito íntimo, Isso. Né? Muito pesada a história, né? E no laboratório, né, que eu trabalhei em vários laboratórios, e num dos laboratórios que eu passei, todo mundo se recusou quando ele chegou, porque estava de uma forma deplorável, ele era presidiário e ele era soro positivo. E ela começa a contar. E ela fala que ele pede para ela falar para mim. Eu estava num momento muito desanimador da minha vida. Eu estava sofrendo perseguições na minha área, por conta foi bem no início, quando eu vim levantando a bandeira da humanização. Então, eu virei chacota por certas pessoas e naquela época eu tinha meio que medo, sabe? Eu falei, será que eu vou levar essa questão de rede social? Essas pessoas parecem que estão me perseguindo, daqui a pouco estão tentando fazer alguma coisa contra os meus filhos. Sabe aquele medo que te dá do nada, que depois você fala, caramba, que medo era aquele? Mas é natural ter esse medo, né? Que loucurinha é essa? Vou ficar... Você olhando pro relógio. Que loucurinha é essa que eu vou ficar com esse medo todo? Depois a gente amadurece. Eu estava numa fase onde eu queria desistir, né? E ela falou assim, olha, ele manda dizer para você que ele nunca sentiu tanta caridade desde quando ele era criança. Ela falou assim, ele conta um pouco da história dele, que ele era uma pessoa judiada e que ele foi judiado desde quando ele estava naquele lugar, da onde ele já saiu sem vida. Ele pede para você não desistir. Olha isso, Daniel. Olha lá. Que você foi... Toda arrepiada. Ele fala que você foi a única pessoa que quis cuidar dele. Como que ela sabe disso? Ela é uma pessoa que não faz parte da minha vida. Sabe? Então, assim, pessoa que não estava ali naquele momento, eu tenho certeza absoluta, porque ela tem um DDD diferente, ela é uma pessoa que eu não conheço, ela tem um sotaque diferente, e ela depois continuou o contato comigo, então ela não era daquele laboratório específico onde eu estava. E ela conta detalhes ali que ninguém queria fazer, e eu fiz, e no momento que eu fiz, o que eu fiz, eu emanei para ele. E ela fala no áudio que ele diz para ela que eu passei uma agulha na boca dele
E que geralmente alguns espíritos ainda têm a sensação, né, Sentir a dor. de sentir. E que ele não conseguia sentir nada do que vinha da minha mão, do que eu fazia. Então, É uma coisa importante ser dita aqui. Quando a gente fala de tratado, então a pessoa desativou o corpo, faleceu, seja lá qual for a causa da causa-morte. Mas as pessoas, quando se percebem já sem esse corpo físico, muitas delas permanecem conectadas a ele, por uma questão de apego, por uma série de questões. Então, não existe uma causa única. Isso varia muito de pessoa para pessoa. Mas o fato dela ficar perto do próprio corpo, para muitos, é um processo muito forte, é meio que traumático. Então, quando alguém né, ajeita, maquia, faz maquiagem, faz todo um procedimento ali para o velório e tudo mais. Só que olha só, olha que coisa séria. Até mesmo nessa hora, uma maquiadora, uma preparadora de corpos como ela, que faz com fraternidade, com carinho, com respeito pela consciência que está ali, como é o caso da Josi, aquele ser extrafísico recém-falecido fala, nossa, eu me senti um carinho que eu nunca... Ele sentiu um carinho pelo aquele corpo que estava ali comprometido já. E mesmo essa questão de agulha que alguns sentem, porque ainda estão conectados ao corpo, nem isso ele sentiu. Então, até nisso, essa energia de fraternidade muda, né? Olha que coisa impressionante. Vamos lá que tá bem interessante. Então, assim, foi uma coisa que me impactou muito. E que eu não desistisse, porque ele tinha vindo e outros viriam para agradecer. Olha. Então, depois disso, sabe toda aquela sensação de medo, aquela vontade de desistir? Eu perdi tudo aquilo. Passou. Veio uma mensagem, né? E eu falei, eu tô certa, existe algo do outro lado. Só que tem gente que não acredita, mas aí também Tudo não me bem, importa. né? Foi uma experiência minha, né? Ela falou coisas que só eu sabia. Então, assim, para mim é mais do que confirmação de que existe uma energia, né? Existe algo. Aí, Coisa linda, a confirmação. Vem até para perto. Agora, as experiências de quase morte também são assim. Imagina uma pessoa que durante um certo período foi dada clinicamente como morta, mas ela escuta e vê tudo que é falado no hospital, ou até mesmo longe dele. Aí a pessoa volta, comprova tudo aquilo, dá detalhes como se de fato ela estivesse lá. Mas tem alguns médicos que falam assim, peraí, não tinha mais ninguém lá, como é que você sabe disso? Então esses detalhes, esses pormenores é que mostram que a vida após a morte é uma realidade, ponto final. Claro, você tem que ter a própria experiência para comprovar, senão você está acreditando nos outros. Então não acredita em mim, não acredita na ajuda, não acredita em ninguém. Tem as suas experiências pessoais. Mas que é impactante quando você vê. Imagina, alguém que de outro estado fala detalhes de tudo que ela fez com aquele corpo específico, fala coisas que envolvem até a vida pessoal dela que ninguém sabe. É impressionante, né? Fala oi. Então, são coisas que eu acredito que exista, porque assim, não tinha como essa moça saber disso. Sabe? Então foi rico de detalhes essa história que ela me contou, esse fato que ela me narra durante esses 7 minutos de áudio. Então era uma pessoa que não te conhecia, que viu você num podcast, aí depois ela tem uma revelação, ela tem um espírito que vem para ela e fala, ele mostra o ânus para ela, todo machucado, como parte de... Talvez ali... Ele fez alguma coisa para alguém, Daniel. Eu não posso falar muita coisa, né? Ele fez algo para alguém e lá fizeram isso com ele. Dentro da penitenciária. Você sabe quando fazem isso com uma pessoa, o que ela faz aqui fora. Entendi. E aí todo mundo... você sabe o que fez? Que se dane. Não que se dane, não. Existe uma família. A família pediu o procedimento. Então, independente do que ele fez, eu não julguei. Eu nunca julgo. Como eu não julgo, como eles não julgam. A gente trata da melhor forma como a gente trata todo mundo. Uhum. Por que eu vou julgar, Daniel? Morreu, a justiça é de Deus. Está viva é dos homens. Eu não sou juíza. Entendi. Então, acho que foi esse desdobramento, entendeu? E aí ele morre por conta dessa violência sexual que ele sofre, principalmente, né? Acho que ele mostra o ânus, porque ali é onde a galera atacou, né? E ali que eu saberia o caso. E ali que ele conta por conta disso, né, pra menina. E aí, por que eu pedi pra você contar essa história de novo? Porque eu fiquei muito pensando, quando você ia vir novamente,
Será não tinha ninguém com você? Tinha um grupo com você quando você preparou? Você estava sozinha? Era eu e mais uma pessoa, né? Tinha uma que trabalhava do lado de fora ali, mais uma pessoa dentro e eu. Então, assim, sempre tem essas conversas, né? Do tipo, e outras pessoas que acabam ficando ali, fazendo parte ali, mas não na mesa, né? Não, deixa isso, vai fazer isso, vai cuidar. Olha aí, olha o que fez. Se tá assim é porque fez isso, isso e isso. E eu nunca liguei para isso. Entendi. Não mesmo, sabe? Eu acho que chegou lá, se chegou é porque tem uma família, né? Porque eles não, uma pessoa em óbito não vai assinar a própria autorização de tanatopraxia. Então, se chegou é porque tem uma família. Se tem uma família, tem uma mãe, um pai, alguém está sofrendo ali, alguém quis esse tratamento e eu estou ali trabalhando. Se eu estou trabalhando, eu tenho um salário para fazer aquilo, quando eu assumo um laboratório, eu não assumo dizendo assim, olha, eu só vou cuidar hoje de corpos clínicos, de corpos que vieram do hospital. Hoje eu não quero preparar corpo necropsiado. Não tem essa. Se chegar um presidiário aqui, eu não vou preparar. Onde já se viu falar uma coisa dessa, sabe? Quantos deles estão lá também justamente porque tem sim, a gente sabe que tem, mas também não estou aqui para falar sobre isso, estou aqui para dizer, o meu trabalho é cuidar do amor da vida de alguém. Não estou dizendo para vocês que eles são os meus amores, mas eles são os amores da vida de alguém. Muito. Olha, isso é uma mensagem muito forte que ela está passando, sabe por quê? Os seres extrafísicos, quer dizer, os amparadores, mentores, benfeitores, guias, o nome que você gostar de dar, dizem que, e eu concordo, né, que é um princípio onde todo mundo vê um caso perdido, eles estão lá para dar assistência mesmo assim. Então vamos pensar nesse caso. Essa pessoa que ela atendeu deve ter feito algo muito grave. Vocês sabem o que, né? Como o estu, né? Para na cadeia terem feito isso com ele. A gente poderia julgar, falar o quê? Essa pessoa aqui é um lixo, essa pessoa não vale nada. Ignora esse ser aqui que é... A gente pode menosprezar alguém, mas veja. A postura assistencial. Não, mesmo esse cara aqui, eu não estou aqui para julgar. Chegou para mim, é meu papel, eu vou fazer da melhor forma possível. Não importa quem seja, olha. Que forte isso, hein, Josi? Parabéns. Muito bem, é verdade. Né? Eles não são os meus amores, mas são amores, da vida. Se eu tenho empatia, a gente fala de empatia cognitiva, né? Não é emocional, não é que eu puxo para mim, mas a empatia de que eles são amores da vida de alguém. Então não faça aos outros o que você não gostaria que fizesse com você ou aos seus. Perfeito. Então, é assim que eu trato. Não tem essa de você vai tratar alguém que tirou a vida de alguém, não tem essa. Por isso que eu te perguntei se tinha mais gente, porque sei lá, para tentar entender. Não tinha chance dessa pessoa que te mandou o áudio ser parente tem de alguém tantos anos. Não. Ela não é do Rio. Não é do Rio. Ela não é do Rio. Ela não é de São Paulo. Ela é de outro local. E você nunca Eu já passei por Rio, Minas Gerais, Bahia, interior da Bahia. Então, eu já passei por vários... Né? Ela não é de nenhum desses locais. Mas, assim, a gente continuou com contato, sabe? Ela demorou para me contar... isso que ela teve. Ela disse, eu não sei como os espíritas kardecistas lidam com isso, mas ela disse que quando se tem um recado para dar, eles têm que dar, né? Eles têm que falar. Não pode guardar, porque né? É como se fosse uma... Né? Isso uma ela me missão. fez muito bem. Ela não tem noção, eu falei isso para ela, você não tem noção do quanto bem você me fez de falar isso para mim, né? Porque foi muito importante para mim isso. Eu não lembro se você pediu autorização para ela, para me mandar o áudio. Pedi, ela deu autorização, depois você ficou com medo. Eu falei para você que você poderia até mudar o tom da voz, né? Ela só não pode pegar o nome dele, né? Tem uma parte que ela fala o nome fala dele. O nome, Só isso. Gente, eu prometo para vocês que dessa vez... Você tem esse áudio ainda? Tenho. Eu prometo que dessa vez... Da outra vez eu falei que eu ia colocar nos stories, não coloquei porque eu fiquei realmente Coloca com um medo. pedacinho. Ele agradecendo, dizendo que... Eu acho muito tocante onde ela fala que ele diz que outros virão, que eu não desista. Outros virão, outros espíritos virão para te agradecer. Esses dias, de falar espírito, Daniel, deixa eu te contar uma coisa rápida. Antes de continuar, eu queria te perguntar, por que não ter experiências extraordinárias? Tem aqui ele que é um especialista, Alexandre Pereira. Meu nome é Alexandre Pereira, eu sou professor e escritor. Eu sempre fui interessado por temas transcendentes. Então, entender a vida após a morte, as experiências fora do corpo, elas são um processo natural do ser humano. Estão abertas as inscrições da nova turma ao vivo do curso EFC, Experiência Fora do Corpo. E nós temos duas modalidades. Temos a modalidade gravado, onde você se inscreve agora e recebe as 15 aulas todas para que você assista no seu ritmo. Ou temos o módulo ao vivo, onde você assiste comigo 2 aulas por semana
Pode fazer perguntas, inclusive temos trabalhos com energias que também são feitos ao vivo e vai durar 2 meses e pouco. Mas o importante é que você queira ter experiências fora do seu corpo, para quem sabe reencontrar parentes, provar que existe a vida após a morte, saber de onde você veio, ampliar o autoconhecimento, se ajudar outras pessoas, ter ideias inovadoras, enfim, são múltiplas vantagens da experiência fora do corpo. Se tiver interesse, dá uma olhada aqui no primeiro comentário desse vídeo, onde eu te mostro o link para você saber mais desse curso extraordinário. Eu tenho uma sobrinha, né? Uma sobrinha neta, filha da minha sobrinha Alicia, a Ayla. E ela tem 3 aninhos de idade. E quando eu tô muito estressada, eu digo pra minha sobrinha, leva lá pra casa que eles me desestressam, porque eles me perturbam tanto que eu esqueço qualquer coisa. Entendi. E tô lá em casa, ela ia subir ela ia pro quarto, né? Eu falei, eu vou subir, essa história dela é demais. Ela falou, tia Dodi, me chama de Dodi. Tia Dodi, eu vou subir, vou lá pra cima, não sei o quê. Eu falei, vai, sobe. Ela para na escada, no primeiro degrau. Meu Deus. Por Deus, Daniel parou no primeiro degrau. Eu falei, ela sobe que eu vou subir também. Ela parou e falou assim, eu vou esperar o moço descer, Daniel. É você, menina. Ela sobe. E ela ficou no canto. Não, ele vai descer, ele tá descendo. Ah, Daniel. Manda ele embora. A gente fala lá no Rio, montei no porco, meti o pé. Eu falei, minha sobrinha, ó, vai lá, porque tem um homem descendo. A escada, ela tá esperando o homem descer, não tem ninguém lá em cima. Eu só olhei pra ponta da escada, não tinha ninguém. E ela no cantinho, assim, esperando ele descer. Eu falei, gente, como criança, acho que criança tem ela encostou no cantinho, ela encostou tipo, pra ele descer. Dando passagem. Ela falou, eu vou subir, mas eu vou esperar o moço descer. Vai saber quem era o moço, Daniel. Meu Deus, Jô. A Jô, se não me engano, no outro podcast, ela falou que ela tem certo medo, assim, que ela não quer ver tudo, ela tem certos os receios dela, né? E isso mostra bem como a maioria das pessoas são, porque se todo mundo realmente visse o que existe nas dimensões extrafísicas, sabe? As pessoas que passam, as aparências, os problemas, muitos ficariam aterrorizados, porque tem coisas lindas, maravilhosas e tem outras que assim são feias, algumas outras são nojentas, mas é possível perceber isso. Só que o medo é danado, né? Porque que a sobrinha, essa menininha falou, ó, deixa ele descer. Podia ser um benfeitor, podia ser uma pessoa super bem intencionada que estava ali voando, fazendo uma limpeza energética na casa dela. Podia ser um monte de coisa, mas o medo é danado, né? Porque a pessoa fica, não, mas e agora? Tipo, vai fazer o que com você? Vai arrancar você do corpo? Vai fazer um mal? Não vai fazer nada para você, né? Claro, pode trazer uma energia ruim, uma intoxicação energética, mas isso aí se desfaz rapidamente. Então, mas o medo, esse tem que domar, senão a gente nunca vai, a gente vai continuar sendo cegos em relação a como as outras dimensões são. Aí eu pergunto, você quer continuar cego? Problema seu livre-arbítrio, escolha sua. Eu não, quero ser cada vez menos cego e enxergar cada vez mais, né? Deus do céu. Eu tô até hoje impressionada com essa história. Você não perguntou quem era o moço? Eu lá queria saber quem era o moço, eu não fiquei nem pra ver. Eu falei, se ele vai descer, ele passa por ela e vai embora, que criança tem essas coisas meio loucas, né? Josi, porque uma vez eu falei para você e eu ainda reafirmo essa ideia, cara. Alô, editoras, precisa de um livro teu. Ah, meu Deus. Eu acho que um livro teu, Precisa. tanto das experiências profissionais e técnicas dentro de um adoro a palavra tanatório, dentro de um tanatório, mas também com as experiências, essas experiências sobrenaturais, porque dá para fazer um livro meio que documental e dá para fazer um livro meio que indo por esse lado sobrenatural, porque quando você fala a partir desse relato que mais espíritos virão para te agradecer, é uma coisa que pode ser legal, mas pode ser que, sei lá, um deles veio para te agradecer na tua casa e a tua sobrinha viu. Isso. Sobrinha neta, né? Sim, pode Já ser. pensou nisso? Às vezes eu fico pensando, sabe? São coisas que a gente... Tem pessoas que falam pra mim direto, né, Daniel? Você nunca anda sozinha, né? Eu falei, não, Deus tá comigo. Esses dias eu entrei numa loja de artigo religioso e tinha um rapaz atendendo, tava eu e a Odete, tinha um rapaz atendendo e ele falou pra mim isso. Ele não me conhecia, isso de verdade. Ele não me conhecia, ele falou pra mim assim, tem tanta gente junto com você, falou pra mim, sabe, você entrou aqui, entrou tanta gente junto
com você? Aí a Odete falou, ih, amiga. Eu falei, deixa quieto. Entra e vai entrar um monte de gente. Se é pro bem, tá bom, né? Eu falei, moço, mas é coisa do bem? Ele, não é, porque entrou muito espírito junto com você. Eu falei, então tá bom, deixa eu entrar. Mas você não pergunta, Josi? Mas eu não fico impressionada com essas coisas, não. Mas você não pergunta, tipo, mas quem que é? Quem não, que tá junto comigo? Aí eu tenho medo de ficar impressionada, sabe? Com essas coisas. Mas assim, essa questão do livro, né? Por exemplo, tem coisas que a gente nunca pode, a gente não pode abrir, assim, né? Depois, aquele negócio que aconteceu, será que eu posso só passar por cima? Será que não... Ela consultando o Daniel. Sem falar nome, você pode contar qualquer história. Porque eu tenho medo, sabe? Porque foi um pouco... Assim, aconteceu uma coisa com a gente que me tocou muito. E olha que muito tempo que eu não ficava tocada assim. Aconteceu um acidente e veio a óbito a mãe e uma criança. E a gente tem um grupo, né, da empresa. E quando eu vi, me impressionou muito, sabe? E na hora eu passei um zap para ele, eu falei assim, o que aconteceu? Ele falou, Josi, acidente de carro, né? E... Onde você viu o quê? Os corpos? Quando eu vi, e muito tempo que não acontecia isso comigo, sabe, Daniel? De eu ir para a rede social procurar a pessoa. E aí eu peguei o nomezinho assim dela e fui lá na rede social. E encontrei. Aí o que eu faço? Printo, mando para ele. Falei, poxa, olha aqui. Né? Olha a pessoa aqui, olha ela com ele, com o bebezinho e tal. E aquilo me entristeceu, sabe? E me tocou. E eu me abri com ele, eu falei, Daniel, eu tô me sentindo tão tocada, tô me sentindo tão... Ele falou, olha, a gente também tá. Tanto ele quanto a outra técnica também se sentiram assim. Foi uma coisa que meio que mexeu com a gente, sabe? Todo mundo, né? E aí depois, eu tava olhando a rede social, eu tava olhando o Instagram, eu vejo assim, sepultamento das 3 pessoas da mesma família, e fui ler, e li os nomes. Eu falei para ele, mas quantas pessoas foram pro laboratório? Aí ele falou, Josi, 2. Eu falei, como assim? Voltei lá rápido. Aí eu vejo lá, mais uma pessoa da família estava indo para o sepultamento, sofre um acidente e é sepultado junto. E assim, foi uma coisa que deixou a gente baqueado, sabe? Meu Deus, a mãe, o filho e a criança morrem em um acidente. E uma pessoa da família indo para o sepultamento sofre um acidente, infelizmente, e é sepultado no mesmo dia. No mesmo dia? No mesmo dia, junto, né, os 3 sepultamentos. E foi uma coisa assim, umas coisas que a gente não está preparado, né? Mesmo que a gente não tenha nenhuma proximidade com a pessoa, aí é o que eu estou te falando. A gente pensa na família, eu falei, nossa, gente, que é isso? Mas aí você está me contando uma coisa que se vocês se sentiram, vocês todos ficaram tocados antes de saber da terceira morte. Só com as 2, né? Você já olha ali e fala, nossa, sabe? A energia ali não é comum vocês ficarem, claro, né? Vocês têm toda a emoção no sentido de, mas precisa trabalhar também, mas não é comum toda a equipe ficar triste com mortes assim. Você me contando isso vem muito na minha cabeça, assim, sei lá, que vocês... Não é prever, não é premonição nem nada, mas vocês ficaram todos tocados. Aí depois morre uma terceira pessoa, meio que sabe... Minha avó que falava isso, né? Tava sentindo que algo ia acontecer. Eu falei isso. E foi tipo assim, 2, 3 dias, né? Aí o Daniel falou, a energia caiu aqui também pra gente. Falei, não, então vamos levantar a energia. Mas aí quando eu vi, engraçado que apareceu pra mim, acho que é porque eu consultei, né, a rede, aí me entregou. E eu falei, nossa, quando eu mandei pra eles, e os 2 me responderam sem se comunicar, Ju, tô todo arrepiado. Ele falou, a Carol também, tô toda arrepiada. Falei, gente, mas eu fiquei da mesma forma, porque assim, chocou, Meu sabe? Deus, tem coisas que são. Tem coisas que são. Não, e ainda dele falecer, da pessoa. Foi um homem que faleceu? Sim, foi um homem, dessa terceira pessoa falecer e dá tempo de ser sepultado junto no mesmo dia? Tava indo pro sepultamento, né? Então deve ter aguardado, né? Aí entra a importância, agora a gente vai ser técnico um pouco. Agora a gente vai ser técnico. Aí entra a importância do procedimento, né? Aí entra a importância do procedimento de conservação. Porque foi preparado, viajou até a cidade de Natal, né? O terceiro corpo? Os 2 que passaram pela gente. Ah, tá. Então os 2. Né? Vieram, a mãe e a criança. Foram preparados, viajaram até a cidade de Natal. Onde que era?
Era Minas, então dá umas 3 horas. Dependendo de onde é, né? Viajaram até a cidade natal, ficaram em velório e ainda deu tempo, infelizmente, da outra pessoa que veio a óbito. Claro que é encaminhado para o Instituto Médico Legal, vai ser necropsiado, ser liberado, ser preparado pela outra funerária que atendeu para fazer o sepultamento no mesmo dia. Agora, do você cortejo imagina o indo. psicológico da família Nossa. que fica. Terrível. Olha, eu penso logo, é o que eu falei, eu penso logo na família. Todo o nosso trabalho é em prol da família. Tem noites que a gente vira trabalhando em um corpo, principalmente corpos que já apresentam estado de avanço para a gente, né? Corpos em estado de putrefação. A gente trabalha incansavelmente para conseguir um resultado positivo justamente pela família. Então, a gente logo pensa na família, com certeza, e mexe com a gente. A gente também é ser humano, né? Claro. Não é dizer que você é um robô que é o tempo todo. Uma Tem máquina casos que vai que lá dá e faz. aquela... Tem casos que dão um baquezinho na gente, sim. Muito legal o vídeo da Josi. Olha só, existem casos que a gente não consegue entender porque são muito individuais. Só que existe um conceito chamado de interprisão kármica. O que é essa interprisão? Quando certos componentes de um grupo karma, quer dizer, de um grupo mais afinizado, que tem suas relações ali de causa e efeito, débitos e créditos e tudo mais, naquele grupo existem certas interprisões. Isso é uma forma didática de se explicar algo que é complexo e que cada caso é um caso, mas imagina só, 2 pessoas de uma família falecem, um terceiro que está indo para o velório falece junto, é enterrado junto, quer dizer... Parece uma questão de interprisão? Parece. Mas isso não responde muita coisa. Por quê? Quais os bastidores? Eles ali, quais as afinidades que eles tinham? Em vidas passadas, passaram por algo semelhante? É apenas uma sincronicidade de datas que precisavam partir junto? Geralmente é difícil colocar algo assim, né? Porque cada caso é um caso, mas... essas coincidências acontecem e são reais. E quando você coloca as experiências fora do corpo e as experiências de quase morte, elas revelam muito desses bastidores que a gente muitas vezes nem se dá conta, mas que são muito mais reais do que boa parte das pessoas imagina. Por isso que se diz que quem vê a vida pelos olhos das outras dimensões, a vida humana aqui é uma novela, ou uma série, ou um filme, com um enredo extremamente interessante, porque eles conseguem saber o que está acontecendo em outras dimensões, as influências de quem já faleceu, os débitos kármicos de algum, as necessidades evolutivas do outro. Então, é um grande caldeirão, muito intrincado, mas muito mais interessante, eu aposto, que os filmes, novelas e séries que a gente assiste. Mas e você? O que você achou desses casos? São meras coincidências ou eles são de fatos intercorrências vindas de outras dimensões, de outras energias e de outros seres? Se você tem um relato, inclusive, comente aqui. É sempre uma satisfação ler o que vocês colocam aí nos comentários aqui dos vídeos. Lembrando, se você por acaso recordou de alguém durante esse episódio, mande o link desse vídeo, porque quem sabe vai poder ajudar essa outra pessoa. Então é isso, eu sou Alexandre Pereira, fico por aqui. Desejo um forte abraço a todos, as melhores energias para você. Até a próxima. Valeu!